Pois bem, continuando a falar sobre a passagem de Judas. Judas, o contexto aqui é a respeito das pessoas que ali se introduziram no meio do povo de Deus, na sua época, no primeiro século depois de Cristo, e que, segundo ele diz aqui, porque se introduziram furtivamente certos homens, que desde já há muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Preste atenção nessa palavra, dissolução. Quando fala de dissolução aqui, está falando destes pecados de sensualidade, pecados carnais, pecados de sexo ilícito. É isso que está dizendo a Bíblia. E aí nós continuamos aqui no assunto e ele traz a memória dos seus ouvintes, dos seus leitores. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já uma vez para sempre soubestes tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele continua. Agora ele entra num outro assunto, presta bem atenção. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então muitos alegam que aqui os anjos teriam deixado seu principado, que principado, porque existe uma hierarquia de anjos, então tem os príncipes, tem os principados, tem os poderes, tem toda uma hierarquia. E esses principados são anjos que dentro dessa hierarquia têm uma grande autoridade. Então deixado aqui a sua habitação, ou seja, o seu estado original no qual eles se encontravam. Ele os tem reservado em prisões eternas para o juízo do grande dia. Então, quando está aqui deixar a sua própria habitação, aí a gente ouve dizer que eles deixaram então os céus para coabitarem com mulheres. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne. Está vendo? Esse versículo 7 explica daqueles homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Um dos problemas grandes está aqui, porque liga o versículo 6 com o 7 dizendo que são os anjos que se prostituíram como aqueles ido após outra carne. E não é. Aqueles aqui que o leitor, quando vê essa carta e se prestar atenção, vai entender que está dizendo dos homens ímpios e não aqui especificamente dos anjos. Foram postas como exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. Então por quê? Porque Sodoma e Gomorra, o grande pecado deles foi, na sua época, a relação entre homens e homens. Um grande pecado aos olhos de Deus. Deus deu oportunidade para eles se arrependerem, tanto é que mandou ali 2 anjos para anunciar ali, começando por Ló, a chamado ao arrependimento, começando por Ló, por sua família, por seus genros, mas o povo estava tão corrompido que não quiseram saber disso. Então esse era o grande problema deles. Eles não quiseram, além de não estender as mãos para os pobres, não fazer justiça, eram grandes abominações que eles faziam contra Deus. Então o escritor aqui está colocando como exemplo, mas não tem nenhuma relação direta com os anjos. Não fala dos anjos. Tanto é que no versículo 8 continua: semelhantemente, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Então, sempre que fala desse assunto,
está se referindo a pessoas humanas e não a anjos. Só para dar uma reforçada, o que diz lá em Mateus? Saiu da boca de Jesus, falando aqui dos anjos. Na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então não tem como, não existe nenhuma palavra, nenhuma passagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que confirma um absurdo desse. Não existe. E aí você pode estar perguntando, então quem de fato são esses filhos de Deus que diz ali, e quem são essas filhas dos homens? Sim, nós vamos ver quem são de fato esses filhos de Deus, quem são estas filhas dos homens.